Olá, tudo bem? Estou dando continuidade aqui à série Como a Infância Molda Suas Escolhas Hoje. E no vídeo de hoje eu quero tratar o seguinte ponto. Por que você reage de forma exagerada? A reação é algo que faz parte da vida, né? Nós reagimos e agimos. Infelizmente, a psicologia aponta que temos mais reação do que ação. Temos mais atitudes relacionadas ao ambiente de forma reativa do que uma ação construtiva em relação a ele. E essas reações, quando elas são coerentes, quando elas são moderadas, quando elas são assertivas, quando elas são funcionais, isso reflete muito de você hoje, de como você lida com o seu dia a dia, com a sua vida. Mas quando ela é muito destemperada, quando ela é muito potencializada, essa reação, quando ela foge do padrão esperado, se tornando muito intensa, muito forte, fica uma pergunta: é você mesmo que está reagindo ou é sua criança interior que está reagindo? E aqui eu quero refletir um pouco com você sobre essas questões relacionadas à criança interior, de como algumas vezes as nossas reações são derivadas ali da nossa infância, de questões mal elaboradas, mal finalizadas, mal construídas, que por esses motivos nos acompanham até os dias atuais. E o primeiro ponto que eu quero trazer é o seguinte: a reação nem sempre é relacionada àquilo que você pensa que é. Vou trazer aqui alguns exemplos. Muitas vezes a gente está numa fila, num mercado, banco, sei lá, qualquer tipo de fila, transporte público, e estar ali na fila é algo comum, faz parte da sociedade, que onde há um número muito grande de pessoas para serem atendidas, vai existir algum tipo de fila, com um tipo de sistema de espera para que as pessoas sejam chamadas. E quando as pessoas passam na nossa frente, quando elas furam a chamada fila, algumas pessoas explodem de maneira quase irracional, gritam, falam palavras de baixo calão, algumas até têm movimentos mais bruscos, mais intensos, e aí a gente reflete sobre essa questão. Será que é o adulto ali se manifestando? Ou será que é a criança interior dele se manifestando porque ela foi desrespeitada mais uma vez, porque ela não foi ouvida mais uma vez, porque mais uma vez passaram na frente, porque mais uma vez foi deixada para trás? Quando temos questões mal resolvidas no passado, elas se manifestam no presente, e algumas dessas manifestações são inconscientes, são automáticas, elas vêm aí através de explosões. Então, quando você perceber, visualizar algum tipo de reação mais explosiva, mais intensa, um choro desproporcional, uma raiva muito gritante, uma alegria muito espalhafatosa, de repente ali, naquele adulto, tem uma criança se manifestando com algo que veio à tona através de um gatilho, através de uma experiência no presente, que relembrou de forma automática questões mal resolvidas no passado, ou questões que a marcaram muito profundamente. E vale a pena pensarmos sobre isso. Outro ponto que eu quero trazer aqui é a hiperativação do sistema nervoso. Nosso sistema nervoso automático, ele é dividido aí em duas vertentes: parasimpático, que traz aí questões relacionadas à tranquilidade, a relaxamento, a leveza, e o simpático, que traz questões relacionadas à tensão, irritabilidade, questões de luta e fuga. Quando nós crescemos, isso eu até mencionei no vídeo passado, quando nós crescemos em um ambiente, quando nós temos muitas experiências de forma contínua, em lugares, com relações, com amizades, questões familiares muito intensas, onde há muita pressão, muita briga, muita discussão, esse sistema simpático, que é de luta e fuga, ele vai ativar o sistema de hipervigilância. Isso vai fazer com que você fique sempre tenso, sempre vigilante, vai fazer com que o mundo para você seja um grande campo de batalha, onde você sempre precisa se defender, seja no trânsito, quando alguém de repente reclama com a sua condução, seja na fila, que eu acabei de mencionar, quando alguém de repente explode, ou de repente chora por você ter furado ali, ou ter manifestado um comportamento não esperado. Pode ser em qualquer lugar que tenha algum tipo de confronto, algum tipo de cobrança, algum tipo de pressão, você pode se sentir muito desconfortável. Você pode ver
aquela situação, aquele ambiente, aquele relacionamento como um campo de batalha, como algo que vai te ameaçar e te machucar, como algo que vai ser disfuncional para você. Isso é derivado do quê? Das suas experiências da infância. Porque o seu sistema nervoso ele foi construído, desenvolvido em ambientes que chamam muita atenção. Outro ponto que vale a pena trazer aqui são os esquemas emocionais. Todos nós temos algum tipo de esquema para lidar com as situações. Nós temos pensamentos que geram emoções, sentimentos, que fazem com que comportamentos venham a surgir. E isso vai funcionar em diversas situações, diversos ambientes, diversos relacionamentos. E quando você vivencia um relacionamento e de repente você se sente ali de alguma forma, de alguma maneira desafiado, desvalorizado, criticado, um exemplo simples, um colega de trabalho de repente chega para você e fala: olha, seu serviço não foi muito bem feito, você precisa melhorar. Ou então de repente numa sexta-feira, seu chefe ele fala: olha, o RH está te chamando. Você vai ter aquele pensamento automático, vai ter aquela crença acionada: poxa, eu vou ser demitido. Por quê? Porque você viveu muitas experiências, por exemplo, uma que se associa muito com isso. Quando uma criança fala para outra, no final da aula, lá fora a gente vai conversar. Ou então, eu vou te pegar lá fora, Tem uma associação muito grande. Um esquema emocional é ativado e você acaba se tornando disfuncional, acaba tendo dificuldade de concentração, pensamento se torna acelerado, batimento cardíaco acelera, venha sudorese. Por quê? Porque crenças foram acionadas, esquemas emocionais foram acionados. Tudo porque algumas experiências, alguns relacionamentos ativaram isso. E quando isso é construído de uma forma disfuncional na infância, isso se torna muito vívido na sua vida adulta. Isso vai fazer com que talvez experiências que deveriam ser mais simples, mais fáceis de lidar na sua vida adulta, vai fazer com que você crie essas experiências. Aliás, você veja essas experiências como algo gigantesco, algo muito difícil de lidar. Às vezes um término de namoro pode ser para você algo assim terrível, não apenas pelo término em si, mas de repente por aquilo que ele representa, o esquema que ele representa. De novo eu vou experimentar um término, assim como eu vi meus pais se separarem. De novo eu não vou receber o amor de alguém, assim como eu não recebi dos meus pais. Então, esses esquemas ou crenças que a gente pode trazer aqui, pensando em outra abordagem, vai trazer para você pensamentos e sentimentos que vão gerar comportamentos disfuncionais, vão gerar reações que vão trazer muito mais prejuízo do que benefícios. E um outro ponto que eu quero trazer aqui, que pode gerar também uma reação exagerada, é quando você começa a se ver, começa a se perceber através de uma vergonha tóxica. O que significa isso? É quando você se vê como um erro, como você se vê como não apenas tendo errado, tendo falhado, questão de culpa, peso, sabe? Essa é quando você olha para si mesmo e começa a pensar: poxa, eu sou um erro, tudo que eu faço está errado, eu não consigo fazer nada certo. Tudo que é relacionado a mim sempre vai naufragar. Eu não consigo fazer ninguém feliz. Eu não consigo progredir naquilo que eu coloco as mãos. Não consigo dar certo. Eu sou um erro. Não devia ter nascido. Quando você traz esse tipo de vergonha tóxica, você não está falando aí de comportamento. Você não está falando de decisões erradas. Você não está falando de culpa por ter errado, pisado na bola em alguns momentos. Você está falando de um erro existencial. Eu sou errado porque eu existo. É muitas vezes ligado àquelas experiências de quando você nasce e seus pais não te querem. É ligado àquela experiência de quando você vem ao mundo e de repente você é dado para adoção. Muitas pessoas crescem tendo essa percepção: eu sou um erro, então ninguém vai me querer. Eu sou um erro, então não dá para construir família. Eu sou um erro, então eu tenho que perseguir de forma exaustiva a perfeição, seja através de um trabalho, seja através do estudo, seja através de tentar ser perfeito em tudo que realizo. Essa vergonha tóxica é uma reação exagerada e ela pode aparecer muitas vezes quando alguém critica, discorda ou ignora você, porque isso vai ativar, isso vai acionar um gatilho relacionado a essa vergonha. A pessoa não quer a minha presença, a pessoa está me criticando, a pessoa discorda
de mim. Não por causa da minha opinião, não por causa da minha crença, não por causa do meu comportamento, mas por causa que eu existo. Se eu não estivesse aqui, tudo estaria tranquilo. Então, eu quis hoje trazer para você, pensar aí algumas formas, algumas questões, alguns elementos que fazem com que as nossas reações sejam exageradas, potencializadas. Muito parecido com aquela criança que se joga no chão quando de repente o pai e a mãe não dão o que ela necessita, aliás, o que ela deseja. Ali, aquela criança está manifestando uma questão infantil, de criança. A problemática é quando essa criança não elabora, não trabalha suas frustrações, suas questões, seus traumas, seus medos, suas perdas. E isso se reflete na vida adulta, porque com certeza isso vai vir à tona. E aqui fica a pergunta: como é que você reage a algumas questões? Quando você se sente desvalorizado, quando alguém não te dá espaço, quando alguém te fecha, quando de repente alguém passa por você e faz uma crítica, ou não reconhecem de forma apropriada o seu trabalho, como você reage? A reação, ela diz muito de quem está falando naquele momento. Se é o adulto, ou se de repente é a criança que ainda está machucada. Eu quero aqui, para finalizar, trazer um texto de uma pequena frase. Viktor Frankl, ele criou a logoterapia, uma abordagem que é muito utilizada. E ele tem uma frase, e essa frase eu quero encerrar esse vídeo. Diz o seguinte, eu vou ler literalmente a frase aqui. Entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolha. Em nossa resposta estão o nosso crescimento e a nossa liberdade. Como você faz uso desse espaço que te é ofertado? Como você lida com essa criança? Como você se coloca diante da situação? Pensa nisso. Se esse vídeo fez sentido, coloca ali um comentário, dá um like, compartilha com outras pessoas e, caso precise, entre em contato. Vamos construir um hoje melhor. Até a próxima. Se você ficou até aqui, quero te fazer um convite. Me siga nas redes sociais. No Instagram a gente está colocando muita coisa boa. Quero e estou planejando montar alguns grupos de apoio. Então participe ali, trabalhe essa questão de saúde mental através daquilo que você está postando. Se você também precisar de atendimento psicológico, entre em contato. Cuidar de si é também um ato de amor e de construção de uma vida equilibrada, saudável e positiva. Não caminhe sozinho, caminhe com outros que possam te ajudar. Então te convido aqui a caminhar junto comigo. Um grande abraço e tamo junto até a próxima. Tchau, tchau.